Bom dia, Cleia, Renato. Sejam todos bem-vindos mais uma vez na presença do nosso Deus. A paz, Renato. Paz, Cleia. Bom dia. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo bastante. Tô até com medo da minha energia cair aqui e o computador desligar. Bom, pessoal, mais uma vez, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, temos vivido, né, o dia santo do Senhor, que é o dia de hoje. O Senhor tem nos dado aí a misericórdia. Ó, aqui tá com muita chuva, ô Cleia. São Paulo tá chovendo. Aqui tá chovendo demais. Então nós temos, pela misericórdia do nosso Deus, né, irmãos, vivido aí um dia de cada vez. E é assim que temos perseverado nesse ministério. Michele, a paz, bom dia, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Justamente pelo fato, irmãos, de Fátima, bom dia, paz do Senhor. Pelo fato de vivermos um dia de cada vez, é que temos conseguido perseverar nesse ministério, né, incansavelmente, aí trazendo para nós, né, cada dia uma reflexão poderosa na palavra de Deus, a qual tem transformado, né, as nossas vidas. Muitos irmãos já têm dado testemunho de coisas que Deus está fazendo, e isso para mim é motivo de muita alegria, né, motivo de muita honra, porque depois de tanto apanhar da vida, a gente vai aprendendo a viver, né? O Senhor, como é paciente, a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então nós aprendemos não só a não olhar para o passado, como também a não olhar para o futuro, no sentido da prática, né? Não ficar fazendo muito plano para o futuro, porque o Senhor Jesus nos diz que basta cada dia o seu mal, e que este é o dia que o Senhor fez, né? Então nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Se você for esperar amanhã para ser feliz, para buscar a presença de Deus, isso nunca vai acontecer, porque o dia de amanhã nunca chega, né? Porque quando você pensar que chegou amanhã, o amanhã já é depois de amanhã. Então, pela misericórdia do nosso Deus, nós temos entendido que no momento em que nós chegamos, né, por exemplo, aqui na live, quando nós nos reunimos, é um tempo do nosso dia, né, um dízimo, vamos dizer assim, do nosso tempo, que nós consagramos ao Senhor para isso mesmo, para a gente fazer esse lava-pés, né? Na verdade, aquele lava-pés que Jesus fez, ele representa justamente isso. Naquela época a pessoa chegava cansada de viagem e geralmente com os pés sujos, e às vezes era difícil para tomar banho à noite, principalmente no frio, né? Então eles lavavam os pés para se deitar. Lavar o pé significa que a pessoa já está limpa, pelo menos o suficiente. E aí você lava os pés para, tipo assim, né, a pessoa poder se deitar ali sem se sentir suja. Então a palavra, ela nos lava diariamente, lava os nossos pés. E pés na Bíblia fala o quê? Fala do caminhar, né? Oi, Maria Rita, bom dia, Deus te abençoe também, querido. Então esse caminhar diário com o Senhor, pessoal, esse tempo que nós estamos na live aqui, eu quero que os irmãos entendam, né? Você que está perseverando com a gente, você que tem participado aqui, não é uma obrigação religiosa, né? Eu espero que ninguém esteja aqui por obrigação, mas é um prazer, é um momento que nós separamos para cultuar o nosso Deus. É um culto, não deixa de ser, né? Embora a gente não queira substituir a igreja local, mas é um culto de amor, um culto voluntário ao nosso Deus. De repente você que está congregando, você tem lá a sua igreja, tem lá o pastor, os irmãos, mas por que você está aqui, né? Porque você entende que
Você deve separar uma parte do seu dia, principalmente pela manhã, para você dedicar esse tempo a adorar o Senhor e também refinar a sua alma. Trazer à memória, como disse lá Jeremias, aquilo que pode nos dar esperança. Oi, Rosiane, bom dia, Pai do Senhor. Entendeu? Você traz à memória aquilo que dá esperança. Então, você renova a cada dia o seu entendimento. Não sei se vocês já ouviram pessoas falar assim, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não, isso é um erro. Não é a palavra do Senhor que se renova a cada dia. A palavra de Deus ela é imutável, como é que ela vai se renovar? O que se renova são as misericórdias do Senhor e o nosso entendimento. Nosso entendimento é que é renovado. Ele que é transformado dia após dia. A palavra do Senhor não se renova. Se alguém falasse perto de você, você fala, não, irmão, isso aí não existe isso não. Pessoas que não entendem bem a palavra, né? Eu queria mencionar aqui, eu vou dar uma resumida, pessoal. Eu não lembro até exatamente onde que a gente foi nessa sequência do Egito, né? Nós falamos da maioria das pragas, fizemos algumas aplicações, mas eu quero falar das 3 últimas pragas, a relação delas com a Páscoa, que representa aí o nosso batismo na morte, tá? O batismo em Cristo, não é aquele batismo nas águas, porque o batismo nas águas ele é apenas um ritual que é importante, obviamente, é um testemunho que você dá público, né? Como casamento, mas o batismo verdadeiro é quando você morre em Cristo. Quando você crê que em Cristo você morreu para o pecado, morreu para o mundo e você agora está vivo para Deus. Esse é o verdadeiro batismo, que é figurado pela Páscoa do Senhor. Amém, Altamir Azil, a paz do Senhor, Deus te abençoe também. Então, veja bem, as últimas pragas foram a praga dos gafanhotos, onde nós dissemos que Deus, vamos dizer assim, acabou ali, né, de punir na questão material, né, na questão ali daquilo que os egípcios confiavam, o que a Bíblia chama de soberba da carne, certo? A concupiscência da carne, o desejo pelas coisas materiais. Então o Senhor destruiu ali com os gafanhotos, né, o que já restava do que foi destruído antes. Quer dizer, ali o Senhor agravou o juízo sobre o ímpio. E muitas vezes na nossa vida, o Senhor, antes da gente se converter, o Senhor permite, né, que nós... Oi, Naí, bom dia, seja bem-vinda. O Senhor permite que nós também, de certa forma, soframos perdas para que a gente se arrependa, né? Então eles sofreram ali essa perda que foi, amém, graças a Deus, que foi aí na área da concupiscência da carne. Depois a próxima praga foi a cegueira, né? O Senhor fez com que viesse uma escuridão sobre toda a terra do Egito. Então isso fala o quê? Da soberba concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, né? Os olhos, eles trazem para dentro de nós, através de imagens, aquilo que nós cobiçamos, aquilo que nós desejamos. Por isso que Jesus falou, se os teus olhos forem bons, teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Então os olhos, né, eles são a janela da alma, mas eles vão filtrar as informações dependendo do nosso caráter, do nosso ser lá dentro. Então a pessoa que tem a cobiça, né, a pessoa que ainda é escrava do mundo, ela sofre aí com invejas, com ciúmes, essa coisa toda, porque através dos olhos ela quer sempre para ela, né? Ela ainda está na fase do egoísmo, que é aquela que eu sempre falo, aquela semente de casca dura fechada em si mesma, né? A semente que não está disposta a se romper para que a vida de Cristo nasça nela, certo? E aí depois dessa praga da escuridão, a gente vai chegar no capítulo 12, onde o Senhor, antes de trazer a morte dos primogênitos, né, que vai falar da soberba da vida, você vê, tem a ver com aquelas 3 coisas que João falou lá na primeira carta, né? Então a cobiça da carne, associada aos gafanhotos, a cobiça dos olhos, as trevas, e a soberba da vida. Por que soberba da vida? Porque, como eu disse, irmãos, lá no Éden,
Quando Adão viu que ele tinha capacidade de ter a sua própria raça, de criar a sua própria geração, então isso com certeza pesou na hora dele tomar a decisão de roubar o governo da terra. É como se, já expliquei para os irmãos, que a árvore do conhecimento do bem e do mal é como se ele pegasse ali, pensasse assim, agora eu já posso ter meus filhos, ter minha prole, né? Criar, encher o mundo de pessoas, todas sob meu comando. Então por que eu preciso de Deus? Então ele buscou conhecimento por si mesmo. E isso num sentido de autoridade significa que ele tentou roubar para ele a autoridade. Ele não se submeteu à autoridade de Deus. É como, por exemplo, se um policial, né, que está ligado lá à polícia federal, estadual, ou um soldado que está ligado ao exército, ele resolvesse usar a farda como autoridade para ele fazer alguma coisa errada. Né? O cara, por exemplo, é do exército. Aí um dia ele resolve fazer uma coisa errada lá num lugar, ele vai fardado, as pessoas vão respeitar a farda dele, ele vai aproveitar daquilo para impor ali, né, o seu desejo. Então ele vai usar uma autoridade de forma errada. Então ele vai ser cortado do exército. Então foi o que Adão fez. Ele usou a autoridade que Deus deu para ele e buscou o conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, deixou de viver pela fé em Deus, ligado a Deus, e escolheu. E aí, quer dizer, a soberba da vida, principalmente a questão de filho, porque né, você gera um filho, dá a sensação de que a sua raça permanece, né? De que você vai ficar na memória dos seus filhos. Então, o maior problema da soberba é esse, por isso mesmo que o Senhor, justamente para executar o seu juízo final contra Faraó e contra também os seus deuses, né? A Bíblia diz: executarei juízos contra os deuses do Egito. Os deuses, é lógico que Deus não existe, os deuses não existem, né? Mas juízo contra os deuses, porque o povo adorava os deuses. Então, ao executar juízo, quer dizer o seguinte, que os deuses falsos iam ser desmascarados. E o povo, consequentemente, ia ser desmascarado pela sua idolatria, né? Bom, deixa eu tirar aqui, pessoal. De manhã estava bem friozinho, agora melhorou. Então o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito e disse assim: este mês vos será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano. Quer dizer, o Senhor estava estabelecendo ali um calendário. Para quê? Justamente para criar na mente deles a ideia de um ritual e de um compromisso, né, de uma fidelidade. O objetivo do calendário aqui, além de marcar datas, né, era esse, para poder estabelecer ali uma certa ordem, né, de culto e tudo mais, de adoração, de compromisso das pessoas com o Senhor. Então este vos será o princípio dos meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. A gente já sabe que o cordeiro é um tipo de Cristo, como aquele que leva, né, o nosso pecado, ele é imolado em nosso lugar. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta. Quer dizer, ali você alimentar do cordeiro, isso que era importante, né? Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Olha só, esse cordeiro era guardado durante 3 dias. Tá? Por que esse cordeiro era guardado durante 3 dias? Porque o Senhor Jesus ia passar 3 dias. Ô Júnior, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Ia passar 3 dias no ventre da terra, né? Então o cordeiro que também foi guardado durante 3 dias. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Isso aqui também é muito interessante, pessoal. Por que que o sangue era colocado na verga das portas, em cima ali das paredes, né? Olha só, naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos,
ervas amargosas comerão. Pães asmos é o pão sem fermento. Significa o quê? O fermento do pecado, o fermento da religião, as heresias, as mentiras, né? E as ervas amargas fala de provação, de sofrimento. Quando você come erva amarga, aquilo não é legal na sua boca. Então fala de tribulação, né? Mas não tribulação apenas pelo sofrimento, mas sim o padecer, né, por amor a Cristo. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Assado no fogo, porque a Bíblia fala, né, que o Senhor nos purifica na fornalha da provação. Então esse assado no fogo representa a pressão que o mundo exerce contra aqueles que são de Cristo, né? Então isso fala desse forno, fala disso, né? Nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar queimareis no fogo. Ou seja, o sacrifício, nada do sacrifício é perdido, nada é em vão, certo? Assim o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Aqui fala da armadura de Deus, tá? Que nós vemos lá em Efésios capítulo 6. Embora aqui, né, um pouco resumido, vossos lombos cingidos, quer dizer, você tem que estar preparado para servir o Senhor, para seguir a nuvem, para seguir a direção. Você não pode estar distraído, relaxado, você não vai conseguir. Oi, Vânia, bom dia. Ah, meu Deus, eu tenho água na boca agora, estou bebendo água aqui, a Vânia. Falando de café quente, aqui está chovendo. Aqui choveu e repangalejou. Assim o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, né? Os pés fala da preparação, o caminhar com Deus, né? E a preparação do Evangelho. O vosso cajado na mão. O cajado é a palavra, a autoridade do Senhor. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Bom, por que, irmãos, que o sangue foi aspergido nos umbrais das portas, em cima, né, das paredes das casas? Quem estava dentro da casa não via o sangue. Por que isso? Porque o sangue, né, além da questão que está claro aqui, que o anjo ia passar, ele tinha que ver o sangue, porque o sangue ali representa Cristo cobrindo a nossa vida. Mas também significa que o sangue, ele é para Deus, não é para nós. Nós não entendemos o valor do sangue e nem precisamos entender. Basta a gente crer que o sangue satisfaz a justiça de Deus. Então guarde isso no seu coração. O sangue é para Deus, né? É o Senhor que tinha que ver aquele sangue. Quem estava dentro da casa não entenderia, não saberia o valor daquele sangue. Nós temos uma vaga noção, né? Porque ele é o preço que Jesus pagou pelo nosso pecado. Mas tem N fatores, o sangue é vida. Tem N fatores, né, nesse sangue que nós só vamos entender na eternidade. Certo? Então o sangue era aspergido em cima, porque o anjo da morte ia passar ali sobrevoando as casas, né? Fala do juízo de Deus. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito executarei juízos. Olha aí. Então, quando o Senhor diz, passarei pela terra e ferirei todo primogênito, nós já falamos aqui que a morte dos primogênitos se refere à soberba da vida, né? A concupiscência da carne são os gafanhotos, a concupiscência dos olhos, a praga da escuridão, e agora a soberba da vida, que é a morte do primogênito. Né? O orgulho de todo pai, principalmente naquela época, era o primogênito, porque o primogênito ele tinha porção dobrada, ele tinha, né, a herança em primeiro lugar. E ele representava a força do pai, né? A linhagem, aquele que seguiria a linhagem. Eles têm um problema com a questão do sangue, né? Então o Senhor vai executar, olha só, desde os homens até os animais e também em todos os deuses do Egito.
Ou seja, os deuses do Egito, que eles tanto confiavam, seriam desmascarados, porque eles nada poderiam fazer contra o que Deus ia executar ali no Egito. E Moisés tinha dito, né? Moisés disse para Faraó que Deus ia fazer isso. Então, quer dizer, foram profecias que se cumpriram. Moisés era profeta, né? Naquela época, a profecia era muito direta. E as profecias se cumpriram. Então, o Faraó não teve como, nem ele, nem os seus magos, fazer qualquer coisa, mesmo sendo avisado antes. Então, você vê aí o poder de Deus contra os deuses, né, do Egito. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Tá vendo? Então aquele sangue, pessoal, era para Deus. Não era para o homem. O homem não entende o valor do sangue. Nós aceitamos que Cristo morreu por nós, né? Muita gente pergunta como pode. O Egito é o berço do paganismo. O homem se pergunta, e até mesmo a nossa mente natural, às vezes pode perguntar como pode o sangue de um homem só valer para toda a humanidade. Só que esse um homem só é o próprio Filho de Deus, né? Então, como ele é eterno, ele falou: a minha vida ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Então, como Jesus é o eterno, ele é o prefigurado lá por Melquisedeque, né? Sem princípio de dia, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, como diz lá em Hebreus. Então, por isso, o sangue de Jesus, a morte de Jesus, tem valor para toda a humanidade e um valor eterno. Só que a gente entende assim, a gente tem uma noção, né, teoricamente falando, mas a gente não sabe, nunca vai saber aqui na Terra o verdadeiro valor desse sangue. Então o sangue era para Deus. E o anjo da morte, vendo o sangue, ele não poderia fazer nada, porque ele ia entender, ali naquela casa, né, o preço já foi pago. Aquela família já está coberta pelo sangue do Cordeiro. Então, meu irmão, minha irmã, que a sua vida nessa manhã, que você creia que a sua vida nessa manhã está coberta pelo sangue do Cordeiro. E você não precisa, né, como fazem aí Rebecca Brown e essa turma da guerra espiritual, batalha espiritual, ficar colocando óleo na sua casa, nas paredes, nas janelas, né? Sangue muito menos, né? Ninguém vai fazer isso. Mas você não precisa ficar esparzindo óleo aí pela sua casa como se fosse para proteger a sua casa. Não caia nesses misticismos. O sangue de Jesus é suficiente. O Senhor disse: vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Quer dizer, você não vai ser atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha aí o Salmo 91, que nem tinha sido escrito, mas ele se cumpre sobre o povo de Israel, que obedeceu ali, que seguiu, né, a direção do Senhor, que confiou no valor do sangue, mesmo não entendendo esse valor. Então o povo que confiou no sangue, esse povo foi guardado da morte. Oi Chico, bom dia, seja bem-vindo. Glória a Deus, Cleia. Então o Senhor disse, e não haverá entre vós praga de mortandade. Olha aí, isso não lembra o Salmo 91? Nem mortandade, né, chegará à tua tenda, nem praga que assola na escuridão, nem mortandade. Então o Senhor disse, vendo o sangue, passarei por cima de vós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Embora o Salmo 91 provavelmente não tivesse escrito nessa época, provavelmente não, com certeza não estava. É verdade, Júnior. Mas o Salmo 91 se cumpre aqui literalmente, né, na vida do povo hebreu. E este dia, diz o Senhor, olha só, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Por que nós não celebramos a Páscoa, embora, né,
Você pode até fazer uma celebração aí de Páscoa com a sua família, né? Desde que não seja com ovo de chocolate, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Não ensine seus filhos a comer ovo de chocolate na Páscoa. Explique para eles a verdade. Fala, não, filho, a Páscoa não tem nada a ver com essa palhaçada que eles inventaram. A Páscoa, aí você conta a história, né? É o sacrifício do Cordeiro que representa Jesus. Ah, mas ele é tão pequenininho, ele vê todo mundo comendo ovo de chocolate. Não, vai lá, compra, guarda, dá o ovo para ele no outro dia ou antes. Fala, ó, filho, mamãe vai comprar o ovinho porque todo mundo está comendo, né? Vou comprar para você. Mas não faça a pessoa achar que aquilo ali é Páscoa. Tá bom, pessoal? No dia da Páscoa, você está sendo conivente com o espírito do mundo. Então não faça isso. Tá certo? Então, e nós não guardamos mais, né, um dia ritual. Nós não guardamos datas. Embora você possa, por exemplo, no Natal, vamos comemorar o Natal. Desde que você aproveite aquele momento para fazer uma adoração ao Senhor, tudo bem. Mas esclareça, né, para os seus filhos, para as pessoas da sua família, que o Natal não passa de uma festa pagã que foi criada em torno de Jesus para fazer você associar Jesus com o dia do Deus Sol, que era um dia cultuado lá em Roma. Jesus, na verdade, não nasceu em dezembro, né? É provável que ele tenha nascido em março, pelo que os estudiosos falam, por causa de questão do inverno, né? Não estava no inverno, os pastores estavam no campo e tudo mais. Mas enfim. Sim, a ressurreição foi sobrenatural. Pois é, Cléia, eu também não. Eu não comemoro Natal, não. Inclusive Natal, essa época de Natal, para mim é a época mais triste do ano, porque eu vejo as pessoas, né, iludidas com essa fantasia toda, e enquanto tantas pessoas passando fome, né, às vezes pelas ruas, você vê crianças passando fome, aí você vê o povo dentro das suas casas, né, fazendo aquela festa com peru de Natal, e às vezes uma hipocrisia danada, às vezes a família briga o ano inteiro, quando chega no Natal, reúne ali e fala que está comemorando o nascimento, né, de Jesus. Eu falo, não, cara, o Natal tem que ser aqui dentro, ó. Jesus tem que nascer dentro do coração. Ô Júnior, o desenrolar, né? Tipo assim, a prática da salvação vem pelo conhecimento, né? Você tem que conhecer a verdade vos libertará. Amém, Michele. É triste, né? Bom, 7 dias comereis pães ázimos. Isso aqui, pessoal, isso aqui faz parte do rito judaico, tá? Isso aqui não é para nós, mas ele fala, 7 dias comereis pães ázimos. Os números 7 falam de perfeição, né? Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. O fermento fala de quê? Falsas doutrinas, fala de hipocrisia. Então tirareis o fermento. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada do seu povo de Israel. Ali 7º dia, então, fala o quê? Da criação. Então, como o Senhor está fazendo uma nova criação em Cristo, né? Então, para nós, não vale mais o fermento. Jesus mesmo falou, acautelai-vos do fermento dos escribas e fariseus, que é a hipocrisia, que é as falsas doutrinas, né? Inclusive hoje, você guardar rituais judaicos seria uma hipocrisia, seria você cair da graça. Então nós não guardamos rituais, tá? As únicas 2 ordenanças que nós temos que são símbolos, né, espirituais, é o batismo e a ceia. Mesmo assim, eles não têm valor em si mesmo. O batismo, ele não salva ninguém, o batismo nas águas. Ele só é testemunho de quem já foi salvo. Se você creu, você pede o batismo, mas o batismo não salva. Se a pessoa não se arrepender, entra capeta seco, sai capeta molhado, né? Então o batismo em si não salva, ele é um ritual para testemunho, como um casamento, né? A cerimônia de casamento não é o que faz você amar sua esposa ou seu marido.
Mas você perde o casamento quando você descobre que ama, né? Ou, tecnicamente falando, né? O fermento está em toda parte, ô Júnior. Infelizmente, né? Bom, ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Nenhuma alma, olha só, nenhuma obra se fará neles. Lembra que eu falei que o sábado é um tipo de Cristo? O sábado para nós não é para ser guardado literalmente, por obrigação, por tem que guardar o sábado. O sábado representa Cristo como nosso descanso, é o sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera. O homem natural, o homem que não tem Cristo, espiritualmente ele está no sexto dia da criação, que é o dia do homem, certo? O homem que nasce de novo, ele sai do sexto para o sétimo dia. Então ele entra no descanso de Deus. Descanso porque você não tem mais que trabalhar para comprar a sua salvação, para tentar agradar a Deus. Você já é agradável a Deus, você foi recebido pelo Senhor como filho, como filha, e não mais como escravo, como empregado. O empregado ele tem uma relação de salário com o patrão, então ele trabalha pelo salário. O filho não, o filho se ele obedece por amor. E mesmo quando ele erra, ele não deixa de ser filho, né? O pai corrige, como a Bíblia diz, né, que nós somos corrigidos pelo Senhor, é para a disciplina, né, é para que nós não sejamos condenados com o mundo, então o Senhor nos disciplina como o pai disciplina o seu filho. Mas esse pai não abandona os seus filhos. Não, então, Júnior, mas não é questão de direito, tá? Não é questão de direito de descanso. O descanso foi dado para nós pela graça de Deus. Se tivesse que ser merecido, não seria graça. Entendeu? Então, não é direito, o direito, quer dizer, passou a ser direito porque Deus nos deu, mas não é nós que conquistamos isso. Foi pela graça. Então, o sábado, para nós, a partir do momento que você está em Cristo, se você crê corretamente, você já está no sábado de Deus. Então você não tem mais que conquistar a salvação por obras. Você não é salvo pelo seu comportamento externo. Você é transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo muda a sua natureza. Como eu já falei aqui, se você tentar fazer o porco voar, vai dar um trabalho danado. Mas se você transformar o porco num passarinho, ele sai voando naturalmente. Quem trabalha no sábado já está no inferno. Na verdade, eu acho que quem guarda o sábado por obrigação está mais no inferno do que quem trabalha no sábado, entendeu? Porque isso aí o sábado como tal, ele é um rito judaico. O sábado literal, né? Tanto que a Bíblia fala lá em Hebreus capítulos 3 e 4, ela deixa bem clara essa questão. O sábado é quando você crê, você descansa na justiça de Cristo. Nós somos transformados, irmãos, de glória em glória, de fé em fé, à medida que nós andamos com Deus. Nós temos muitos pecados, o Senhor sabia. Quando Ele te chamou, ô Júnior, quando Ele te chamou, irmão Muhammad, né? Se você crê, não sei, né? Você é muçulmano, né? Então para você não vale. Mas quando Jesus chamou aqueles que estão nele, né? Você é justificado pela morte de Cristo, pela ressurreição. Então ele sabia que você ia cometer muitos pecados ainda pela vida fora. Mas se a salvação fosse condicional, então não seria pela graça. Entendeu? Então todos os seus pecados, toda a sua vida, Maria Rita, desde agora, desde o dia que você nasceu até o dia da morte, tudo, né? Todo o seu pecado foi perdoado por Jesus, por Deus. Para quê? Para que você agora, não para você continuar no pecado, mas para você ter a liberdade de amar a Deus pela fé, entendeu? Desenvolver o amor verdadeiro.
e não um medo do inferno, um medo de condenação, não uma religião externa, né, de obras. Por exemplo, tem gente que acha que o fato de ir na igreja, o fato de dar um dízimo, o fato de frequentar a maioria dos cultos e não cometer um pecadão muito grande, né, para não ser excluído da igreja, ele acha que já está no céu. Mas o céu não é por essas coisas. Entendeu? Amém. Então, assim, esses 7 dias aqui falam da criação, né? Guardai, pois, a festa dos pães ázimos. Os pães ázimos aqui é o pão sem fermento. Então, para nós, guardar a festa dos pães ázimos é o quê? É a gente fugir do engano, fugir da hipocrisia, fugir das falsas doutrinas. Claro, Binho, exatamente, foi o que eu falei aqui. Nós temos essa liberdade total não para vivermos no pecado. Mas vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu creio que a maioria das pessoas que são sinceras, né? Quando você entende que você foi totalmente perdoado, você não quer pecar mais, velho. É algo tão maravilhoso, é algo tão sublime, que a gente começa a ficar com vergonha de pecar. Agora, as pessoas que ainda pecam voluntariamente, ou não entendeu nada, ou então não tem conhecimento, não tem maturidade. Eu guardo o sábado, saí até do trampo que queria, eu trabalhando no sábado. Ô Mohamed, mas você ainda está na lei, né? Na lei de, eu não sei se de Moisés ou de Maomé. Você ainda não conhece a graça de Cristo. O dia que você conhecer, você vai ver a diferença. Então guardai a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Olha aí. Então por que eu devo agora rejeitar todo o fermento, toda a religião da carne, toda a hipocrisia, toda a falsa doutrina? Porque nós fomos tirados do Egito, pessoal. O Egito é a escravidão do pecado. O Egito é a escravidão do pecado. Eu tenho percebido que hoje, né, eu falo isso com tristeza no coração, hoje muitos pastores não conhecem a graça de Deus. Não conhecem, tem dificuldade para entender certos pontos, tá? Bom, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Quer dizer, o dia que você mais deve lembrar, se fosse para você comemorar uma data, inclusive o seu aniversário, é o dia que você nasceu de novo em Cristo. Eu, por exemplo, faço aniversário em janeiro, mas eu aceitei a Jesus no dia 22 de março de 1991. 22 de março de 1993. Ano que vem faz 30 anos, se Deus quiser, se eu viver até lá, né? Então o meu aniversário em Cristo é 22 de março. Bom, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Aí, quer dizer, essa numerologia aqui, pessoal, eu não vou entrar nessa onda, tá? Porque aí dá margem ao misticismo, né? Para nós, essas datas, 21 dias, não interessa. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas. Já falei que o fermento é a hipocrisia, as falsas doutrinas. Qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim como o estrangeiro, o natural da terra. Então você comer pães fermentados, né? O fermento dos escribas e fariseus. Como que você faz para evitar isso? Lê a palavra, pessoal. As pessoas hoje reclamam que tem muito engano na igreja. Oi, Jaime, Pai do Senhor. Seja bem-vindo, irmão. As pessoas hoje reclamam que tem muita heresia nas igrejas, tem muitos falsos pastores, mas o povo também é culpado. O povo também é culpado, porque o povo não busca conhecimento, pessoal.
É muito fácil hoje a pessoa se levantar aí como pastor, como obreiro, como profeta, porque ele não é questionado, ninguém sabe nada, ninguém quer saber de nada. Inclusive a gente às vezes tem o nobre tarefa, né, sofrida tarefa de desmascarar algumas hipocrisias que acontecem e a gente acaba sofrendo com isso, a gente acaba sendo perseguido. Eu penso que isso é ceiar, é igreja fermentada. Ceiar? Mas olha só, ô Júnior, não é bom você ficar associando muito essa ceia da Páscoa aqui com a ceia do Senhor, não, tá? Isso aí pode trazer confusão. O importante é você entender que o fermento representa toda a hipocrisia. Você lê o capítulo 2 de Colossenses, você vai entender o que eu estou te falando. Ele fala assim que as pessoas se apegam, né, sofismos, baluartes, ascetismo, né, tipo assim, severidade para com o corpo, mas essas coisas não têm valor contra a satisfação da carne, porque a pessoa não retém a cabeça que é Cristo. Eu, quando frequento a Universal, nunca li a Bíblia. Aí, ó. Aí, a Vânia Sincera aí, ó. Vou te botar o apelido, Vânia Sincera. A Vânia frequentou lá a igreja, né? E ela nunca lia a Bíblia, fazia o que o pastor mandava. Então você tá igual aquela brincadeira de criança, faremos tudo que o mestre mandar, né? Hoje, graças a Deus, você já tem uma visão diferente. Graças a Deus, né? Hoje você entende o valor da palavra para a sua vida. Entendeu? Então, pessoal, é muito sério, né? Inclusive, igrejas desse tipo são as igrejas que eu digo, né? Que você, conhecendo a palavra de Deus, você tem que sair de lá. É chato falar isso, dá a impressão que a gente está atacando as igrejas dos outros, né? Mas se você conhece uma igreja que prega prosperidade, a ênfase é só em melhorar a vida financeira. Embora, né, se você for ver, eles pregam, o Edir Macedo tem até muito boas mensagens com relação a você tomar atitude assim, de vencer o pecado e tudo, mas a ênfase dele para as igrejas, no geral, é prosperidade financeira. Então é desafios de fé que você faz, aí tem negócio de vassoura, ungida, rosa, sal grosso. Isso aí tudo, pessoal, é fermento dos escribas e fariseus. É o pão fermentado aqui, ó. Entendeu? E aí esse pão fermentado acaba virando pão bolorento depois, né? Acaba dando os fungos e bactérias. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, pão sem fermento. Chamou Moisés os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai para vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, quer dizer, o mesmo sangue ali do cordeiro que eles iam comer, né? Jesus diz: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem parte comigo. Então, o que é comer a carne de Jesus? É você tomar sua cruz e seguir junto com ele, é você padecer no mundo junto com Jesus. Não, um absurdo, né? Se a gente for falar sobre isso aí. Aí ele fala assim, ó, então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Significa, pessoal, que você não pode sair debaixo do sangue de Jesus. O que também significa que você nunca vai ser justificado pelas suas obras. Você pode ser crente fiel durante 30 anos. Se depois de 30 anos, como um cristão fiel, você um dia fala, não, agora pela minha justiça eu vou prosseguir. Você morre queimado no dia seguinte. O seu pecado de um dia vai fazer você perder a salvação, se fosse perdível, né?
mas o sangue tem valor eterno, certo? Então você nunca vai ser justificado por obras. A justificação é pela fé do início ao fim, porque depende da graça de Cristo, depende do sangue do Cordeiro que assiste perante o Pai. O sangue de Jesus não está aqui perante os nossos olhos. Tem muita gente que fala, o sangue de Jesus tem poder, mas não entende isso. O sangue, ele fala para Deus, ele está lá diante de Deus, né? É como se Jesus estivesse sempre lá apresentando, falando aqui, ó, já foi morto. Então a justiça não pode cobrar dele, a lei não pode cobrar dele. Esse é o valor do sangue, né? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Quer dizer, o mesmo sangue que nos salva, ele vai fazer com que o ímpio seja mais, se torne mais culpado. Por quê? Jesus disse assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E nisso permanece o vosso pecado, né? Aqueles que não creem. Mesmo eles vendo a palavra, vendo pessoas sendo transformadas, vendo milagres, prodígios, sinais, maravilhas, vendo que a igreja já está na terra há 2000 anos, quantas pessoas morreram por amor a Jesus, quantas pessoas foram julgadas aos leões, e mesmo vendo tudo isso, essa pessoa endurece o coração. Então, quanto mais o sangue fala perto dessa pessoa e ela não crê, mais condenada ela se torna. Amém, Júnior? É isso aí, ó. É isso aí. Entendeu? Então, o mesmo sangue que nos justifica, ele nos separa do mundo. E o mundo se torna ainda mais culpado. Pastor ungiu a casa? Sua casa, Renato? Pastor ungiu sua casa? O seu pastor, no caso? Não, eu não vou dizer que você pecou, Renato. Você está falando que o pastor ungiu a sua casa, né? Não, olha só. Olha só. É só você desconsiderar, meu irmão. Entendeu? Não se deixe levar por esse misticismo. Me perdoa aí se é o seu pastor, né? Você me perdoa, mas tá. Isso aí é o velho fermento, né? É só você desconsiderar, falar assim, essa unção para mim não tem valor nenhum, entendeu? Basta o sangue de Cristo, não precisa de mais nada. Não se apegue, pessoal, a coisas materiais como esses pontos de contato. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado, isso aí é um perigo danado. Entendeu? Lê Colossenses capítulo 2 ali. Jesus, fui eu que pedi. Renato, agora você me botou numa situação difícil, né? Então arrepende, irmão. Arrependa desse pecado, peça perdão a Deus. Pois é. Não, então você pede perdão a Deus. Aí, se você não sabia, você pecou por ignorância. Mas, por favor, né? Sai fora desse negócio. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. A porta que também fala, né, pessoal? Toda porta é uma entrada. Então tem a porta que é o nosso coração, né? A nossa alma. Coração na Bíblia não é o órgão, né? Coração quer dizer é a essência da nossa alma. Nós temos uma porta. Jesus não fala, eis que estou à porta. Ele é pastor. Pois é, não, ele podia ser até bispo, até o ministro, até o papa. Entendeu? Essa unção aí com óleo não vale nada, não, meu irmão. Você está usando, né? Você sem querer, você usou de uma coisa mística, né?
Entendeu? É uma coisa que tem mais a ver com uma fé carnal do que com a fé bíblica. Deixa eu botar mais água aqui no copo. Não acredito nenhum. Ele não sabe, o pastor não sabe que isso é errado. Pois é, né, Renato? Infelizmente, meu irmão, a gente lida com essas coisas. Eu te falei que eu tive uma conversa esses dias com o meu pastor na igreja ali. Ele acredita que o crente perde a salvação. Ele foi tentar me convencer, e o pior, na frente da igreja. Ele foi tentar me convencer e acabou metendo os pés pelas mãos. Aceito, Vânia. Manda pra mim aí. Aceito sim. Pode mandar que eu gosto. A Vânia fica me fazendo pensar em comida na hora da live. Mas eu vou te falar agora, eu vou dar um de espiritual. Eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis, que é fazer a vontade do meu Pai. Gostou? Tô brincando. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, né? Estatuto perpétuo para vós e vossos filhos. Quer dizer, isto aí, né, que ele falou que no caso a Páscoa, para nós o sentido da Páscoa. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Então você cristão, né, você meu irmão, minha irmã, eu sou usada, não acredito em tudo que escuto. Usada, Cleia? Ah, tá, ousada. Amém. Amém, Cleia. É isso aí. A gente tem que ter uma certa ousadia, porque, igual eu falei, né? Ele foi tentar me convencer na frente. E eu assim, pessoal, eu sinceramente, eu não sou rebelde, sabe? Eu tô pronto para obedecer. Mas se falar heresia para mim, falar coisa que eu. Tipo assim, a não ser que a pessoa me dê um entendimento melhor do que o que eu já tenho. Mas se a pessoa falar bobagem perto de mim, pode ser o ministro, pode ser o presidente da república, que eu vou retrucar na hora, entendeu? Mas aí quando eu vi que ele começou a se enrolar, eu fiz de bobo e parei de perguntar, entendeu? Porque quanto mais ele tentava explicar, mais ele se enrolava. Eu contei aqui outro dia a história, né? Tem que ter nexo. Olha só, e acontecerá que, isso aqui também é interessante, é o trem. Ele fala assim: acontecerá que quando os vossos filhos disserem que culto é este, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Aqui, pessoal, tem algo também interessante, que é o seguinte, né? As pessoas vão perguntar: se você viver uma vida de fé, se você tiver a sua vida debaixo do sangue do Cordeiro, ou seja, é o trem das 9. Se você tiver debaixo do sangue do Cordeiro, vivendo a sua vida, né, em amor a Jesus, com a compreensão correta da graça, as pessoas vão te perguntar. Não precisa nem de você, tipo assim, necessariamente, né, sair tentando forçar uma barra para falar do evangelho para as pessoas. Você vai falar naturalmente. Porque aqui ele diz assim, ó: quando alguém perguntar, né, vossos filhos perguntarem, que culto é este? Ou seja, hoje as pessoas não vê um culto externo, um ritual externo. Mas elas vão perguntar para você, de repente assim: por que você parece tão feliz? Por que você está tão diferente? Né?
você tem que estar preparado para responder. Pedro falou, né? Estando preparados para dar razão da vossa fé a todo aquele que pedir. Então você tem que ter um testemunho, não um testemunho assim, eu era um traficante, agora eu converti, sou cristão. Isso não é testemunho. O maior testemunho é quando você mostra que a palavra mudou na sua vida. Vocês já viram falar do testemunho, né? O testemunho é aquela pessoa que fala assim, irmãos, eu era um drogado, kkkk. Aí, irmãos, eu matava, eu roubava, kkkk. Aí vai contando todos os podres, né? E dando risada. Aí quando chega na hora que eu falo, aí um dia, irmãos, eu aceitei Jesus. Aí começa a chorar. Quer dizer, na hora de alegrar, ele começa a chorar. Esse é o testemunho, né? Então eu espero que você não tenha um testemunho para contar, mas sim um testemunho. Ou seja, qual é a mudança que Deus operou na sua vida? Né? Você mostrar o aspecto verdadeiro, aquilo que você conquistou em Cristo, né? Que você recebeu e tomou posse. Né? Irmãos, hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, né? Tenho alegria. Eu acordo de manhã sempre com um desejo, né, de adorar o Senhor, de viver pela graça, viver a verdade. Eu sou uma pessoa que hoje não fico fofocando, falando da vida dos outros. Eu procuro cuidar da minha vida. E por aí vai, né? Essas igrejas, né? Essas igrejas que dão oportunidade, né, para o irmão dar o testemunho é um perigo danado. E não orienta, né, o Mohamed? Que eu acho assim, se a igreja abre espaço no microfone, isso é bom. A minha igreja aqui, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto. A minha igreja aqui tem uma coisa que eu gosto. Ela fala o seguinte, o pastor dá oportunidade para a gente falar, fazer pergunta. Entendeu? No meio da pregação você tem um discernimento de uma coisa, né? Você fala, pastor, eu queria falar, aí deixa você falar. Isso é bom. Mas também aí tem o perigo, né? Você tem que estar ligado, porque esses testemunhos que a pessoa sobe lá e começa a falar e contar a história, tem que ser orientado, pessoal. Senão o pessoal fala besteira no microfone. E aí, em vez de trazer edificação, traz a confusão. Êxodo 29, 36. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiação, purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. Aqui tá falando basicamente a mesma coisa, né, Júnior? 30, 25. Azeite da unção, perfume composto, arca do testemunho, os utensílios. Todas essas coisas aqui são figuras do verdadeiro santuário nos céus, né? Mas nós não vamos entrar em detalhe nisso, não. A maioria das igrejas não foca muito no ensino, eu era de uma. Pois é, Cleia, eles costumam ter... Oi, Dani, bom dia, seja bem-vindo. Eles costumam ter nessas igrejas, eles costumam ter muita oportunidade, né? Muita coisa assim. Agora o grupo das irmãs do Monte Moriá. Aí vai as irmãs lá. Agora as irmãs do monte, sei lá, Betesda, do tanque Betesda. Às vezes aquele coral desce, né? Sobe um outro coral que tem 10 pessoas em comum que já estavam no outro coral. Que tem aqueles irmãos, aquelas irmãs que participam de 10 grupos de louvor diferentes, né? E aí o culto vai rolando. Eu conheço igreja, tem uma aqui na minha cidade, que o culto começa às 6 horas da tarde, no domingo,
e acaba às 10. Mas o pastor, a pessoa que vai pregar, pega no microfone faltando 15 para as 10 da noite. Quer dizer, aí é anjo voando em todo lugar, né? É coreografia das irmãs da porta das ovelhas, é o testemunho é 4 horas e o pastor prega. Ele tem que começar 15 para as 10 e ele tem que acabar antes das 10, porque se passar das 10 os irmãos começam a fazer cara feia. Gente, isso não é culto a Deus, entendeu? Isso aí não é culto a Deus, né? Porque aí tem essas coisas, tem as coreografias, tem testemunho, tem isso, tem aquilo. Igual eu te falei, tem irmãos, né, ou irmãs, geralmente as mulheres, né, são mais envolvidas nesses ministérios, porque essas igrejas não podem ter pastora, essas igrejas mais tradicionais, né? Então as irmãs envolvem muito nessa questão de ministérios, assim, de cantar, né? Então a irmã, por exemplo, a irmã Dani, que chegou agora, né? Ela faz parte do ministério Anjos do Além, mas depois ela faz parte também do ministério Graça Eterna. Aí ela canta no coral Filhos do Reino, né? Aí fica o culto inteiro, desce, sobe, desce. Um exemplo tá dando, não estou falando que você faz isso não. Mas essas igrejas têm muito isso. Então, quer dizer, acaba sendo um espetáculo, né? Um show. E aí você vê a pessoa correndo dentro do culto, para lá e para cá. Não, Dani, mas eu estou pregando contra isso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que às vezes tem muito movimento assim na igreja, mas a palavra, né? Eu conheço uma igreja aqui, na minha cidade, o culto começa às 18 horas, 6 da tarde, vai até às 10 da noite. Eles dão o microfone para o pastor 15 para as 10 da noite. E aí dele se passar das 10. Se passar, os irmãos já faz cara feia. Quer dizer, ele tem que pregar e dar a bênção apostólica em 15 minutos. Em 15 minutos ele tem que pregar, né? Às vezes dá recado ainda. É cansativo e desnecessário, né, o Cleia? Porque, tipo assim, a não ser que fosse... Nós já fizemos uma live aqui uma vez que durou mais de 4 horas. Mas o negócio fluiu espontaneamente. Os irmãos que estavam aqui no dia devem lembrar, né? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, não foi nada forçado. Entendeu? Agora, um culto toda semana, 4 horas de duração. Quer dizer, a pessoa vai ali como se tivesse, só se estiver indo para um show mesmo, porque um culto para adorar a Deus não precisa disso, né? E sem contar que, na verdade, palavra mesmo quase não tem. Então isso é muito complicado, pessoal, porque é a palavra que sustenta. Alguém parece que pediu para falar comigo, é o C. Júnior. Se você puder esperar só um minutinho, irmão, tem que concluir uma ideia aqui, um pedacinho aqui da... Eu nem vou falar do capítulo 12 todo, não, pessoal, vai ficar muito cansativo, tá? Eu tenho que parar no máximo até umas 9h20, não vou poder estender, eu tenho um compromisso. Foram os filhos de Israel, fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Quer dizer, o Senhor tinha ordenado, né? Aconteceu meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Esse aqui foi o juízo final, né, de Deus ali sobre aquele povo do Egito, naquela época. Então o Senhor trouxe aqui a morte dos primogênitos, até do prisioneiro que estava na prisão, né, o cárcere, o filho dele foi morto. E principalmente o filho do faraó. O faraó se levantou de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa que não houvesse um morto. Como eu disse aqui, essa morte dos primogênitos do Egito
mostra o quê? Que o mesmo sangue que justifica o cristão, ele condena o ímpio ainda mais. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Aí o faraó falou assim: agora eu já não quero esse povo aqui, né? Aí ele já praticamente já ficou doido pro povo sumir. Falou assim: se esse povo continuar aqui, a próxima vítima serei eu. Então, para livrar a própria pele, né? Ele deixou o povo sair. Levai também convosco as vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, ide e abençoai a mim também. Quer dizer, ore por mim, né? Aquela pessoa, aquele ímpio vizinho seu, que te criticou a vida inteira, né? Perseguiu, falou, caluniou, mas o filho dele um dia amanheceu doente, ele foi lá bater na sua porta. Ah, eu vim aqui pedir para você orar pelo meu filho que está doente, né? Isso vai acontecer, pessoal. Aquela pessoa que te caluniou, que julgou praga, uma hora ela vai reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, se você perseverar na santificação. E aí vai vir te pedir favor, né? Ou vai querer ficar longe de você. Vai até mudar de bairro para não ficar perto de você, né? Os egípcios apertavam ao povo apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Olha aí. Então, na verdade, como eles não tinham amor, né, eles não estavam nem preocupados exatamente só com a morte dos primogênitos. Eles pensaram em livrar a própria pele. Fizer por onde? E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, suas amassadeiras atadas em suas roupas, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. Quer dizer, aqui o Senhor, né, deu a glória dos egípcios para o seu povo. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. É lógico que isso aqui também hoje não se aplica para nós literalmente, tá, pessoal? Eu vou parar nesse versículo aqui, vou atender o Júnior aqui um minutinho. Da partida dele de Israel para Sucote. Depois nós vamos falar. Fala aí, irmão. Pode, Senhor, meu irmão, abençoado. Tu vai sair, né? Não, mas até 9h20 dá pra gente ir. Não, porque eu só queria só falar uma coisa aqui em relação ao Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Igual você está falando sobre as heresias, o fermento dentro das igrejas, o teatro que é feito dentro das igrejas, as profecias, as profetadas, né? As cartas, os envelopes, né? Então, muitos falam sobre a profecia do migrador, né? Usam essa passagem da profecia do gafanhoto que comeu e não sei o quê, mas agora Deus está restituindo assim como restituiu, né? Fez a restituição, né? Aí as pessoas querem do Velho Testamento a coisa gostosa, a coisa boa, mas o puxão de orelha ninguém quer, né? É, Aí respondem que hoje vivemos pela graça. Então, quando é o gostoso do Velho Testamento, todo mundo quer. Quando é o puxão de orelha, ninguém quer. Aí vamos pular para o Novo Testamento. Aí, quando é no Novo Testamento, também tem o puxão de orelha. No Novo Testamento também tem, né? Tudo isso. Então, as pessoas ficam escolhendo. Assim como eu perguntei para o irmão Mohammed, né? Se ele diz que pelo sobrenome dele ele é muçulmano, que eu tenho um amigo também que é muçulmano, mas hoje ele é cristão. Mas, enfim, se você segue a lei de Moisés, você tem que seguir todas, dente por dente e olho por olho. Lá também tem isso. Não é verdade? Então, se hoje nós vamos colocar hoje a lei de Moisés para os tempos atuais de hoje, não no nosso país, ela não é aceitável, né? Então é isso que eu tenho para dizer, irmão. Então nós temos que buscar verdadeiramente o que Cristo deixou, o ensinamento.
Você vê que ele andou sobre a terra, fez o que fez. Deus olhou assim: essa nação vai perecer porque não está acreditando no meu filho que enviei. Então eu vou ter que fazer algo para abalar a estrutura mundial. Então foi lá, fez todo o processo de crucificação. Ele fez a ressurreição. O terceiro dia apresentou para mais de 512, mostrou para a humanidade, abalou a estrutura mundial. Falou: não, nós temos que seguir o Filho de Deus, porque e a salvação vem realmente através da palavra. Então é a palavra que salva, né? Não é o símbolo da cruz, não é o ato da cruz, não é a palavra que ele deixou e o sacrifício dele, o sangue dele, né, que aspergiu ali no madeiro para que a gente realmente venha buscar mesmo todos os dias, porque santo ninguém é, mas a santificação a gente tem que buscar todos os dias para que a gente seja aprovado e principalmente ter o coração, né, voltado ao perdão, a perdoar, a liberar o perdão, viu? Então é isso que eu quero ter para dizer hoje pro irmão. Amém, irmão. Bom te ver, bom falar contigo. Igualmente. Obrigado. Eu vou fazer um louvor aqui para a gente encerrar. Amém. Eu ia pedir isso mesmo. Amém. Eu ia pedir, tá? Amém. Obrigado, vou descer. irmão. Tchau. Fica com Tchau. Deus. Vocês todos. Amém. Esse hino aqui, pessoal, eu peguei hoje de manhã, tá? Dei uma olhada aqui, eu tô querendo ampliar meu repertório para não ficar muito repetitivo, né? Embora tem hinos que a gente vai sempre cantar aqui, mas esse hino eu gostei muito, é um hino antigo. Eu acho que, não sei se é Chile Carvalhais que cantava ele. Estou contigo, meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. Para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha grei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer
melodia dele ainda não está muito madura não, tá, pessoal? Esse hino também eu escutei há, sei lá, 20 e tantos anos atrás, né? E eu achei achei assim, eu tenho achado alguns autores na internet. Eu vou lá no site lá de cifras ou de letras, aí eu vou seguindo ali e vou achando várias músicas daquele autor, né? Mas como eu não tenho também muito tempo para ficar por conta das músicas, devagarzinho a gente vai cada dia somando aí uma, duas, né? Então para mim é bênção. Deixa eu cantar só mais uma aqui para a gente encerrar, já são 9h17. Amém? Deixa eu pegar um da harpa aqui. Harpa cristã, deixa eu ver. J Neto? A J Neto tem aquela que eu gosto, né? Que eu sempre canto aqui, não sei se você já ouviu. Como é que chama, gente? Nada me separa desse amor. Acho que a única do J Neto que eu canto é essa. Não, então, Júnior, do J Neto, a única que eu canto por enquanto é essa que é Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Lembra dessa? Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar de ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando pela tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, meu caminho brilhou uma luz, e eu que era a ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era a ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Amém. Glória a Deus. Longe do Senhor andava,
alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, pois deseja te salvar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Mais uma vez, então, né? Pela graça de Deus, nós tivemos um momento aqui de reflexão na palavra do Senhor. Creio que nós crescemos mais um pouco, né? O sangue de Jesus, nesta manhã, falou, né, o nosso coração, e pela graça, sem nenhum misticismo, mas dentro da dimensão espiritual do Senhor, nós caminhamos, nós somos santificados pela verdade, né? Saiba que nessa manhã, né, a sua participação nesta live, você está se santificando ao Senhor, a palavra que nos santifica. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Obrigado, Renato. Glória a Deus. Então, amados, esse é um momento para nós que não é uma obrigação, como eu disse, religiosa, mas é um momento em que o povo de Deus, né, são poucas pessoas, mas creio que é uma palavra viva. Nós temos irmãos aqui de todo o Brasil e até o irmão Jaime aí, que é de fora do Brasil, né, do Uruguai, que nós possamos dar valor a isso, né, e pedir a Deus, né, que o Senhor acrescente cada dia mais e mais nas nossas vidas, que nós possamos fazer disso realmente um meio, né, para nós consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Eu me sinto honrado, né, grato por estar podendo falar aqui, por ter os irmãos aí que têm seguido conosco, né? É uma grande alegria no meu coração. E amanhã, pessoal, amanhã depois, muitas pessoas vão ver, né, o nosso testemunho e vão
desejar estar conosco. Amém, amém, Renato. Que bênção. Toda honra ao Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Amém, irmãos? Eu espero vocês hoje à noite, às 19h30, tá? Pela graça de Deus, se Deus permitir, né? Estaremos juntos novamente. Que você tenha um dia de paz, um dia de muita graça, debaixo do sangue de Jesus. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Tenham todos um bom dia, em nome de Jesus.